Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno, barbeiro da Nova Zelândia, e o vídeo de hoje tá top, mais um comparativo de máquina pro nosso canal. E o comparativo de hoje é Babyliss Low Pro com Monster Clipper. E aí, na sua opinião, qual das duas é melhor? Será que esse é um comparativo injusto? Já que a gente tem aqui a Monster Clipper com motor magnético de 10.000 RPM e a Babyliss com motor sem escova. Qual a sua opinião? Então beleza galera, bora lá pro nosso comparativo. Para muita gente, esse é um comparativo injusto, já que a gente tem uma máquina aqui de motor magnético de 10.000 RPM e do outro lado, na Babyliss, um motor sem escova, também totalmente novo, muito interessante. Vamos começar então pelo projeto da lâmina. Ambas as máquinas possuem uma lâmina DLC e ambas as máquinas possuem uma lâmina mista. A lâmina da Monster Clipper é um pouco diferente, ela é mais tradicional, vamos dizer assim. Ela lembra muito uma lâmina taper, mas é uma lâmina mista. Já na Babyliss, a gente tem também uma lâmina mista, porém ela lembra muito mais uma lâmina fade. A ponta dela é muito mais voltada para fade e não tem ranhaduras. Uma coisa que eu achei muito interessante na lâmina da Babyliss é que ela não junta cabelo, é uma lâmina que não junta sujeira. Esse é um ponto que eu achei muito legal. Ambas as lâminas são muito parecidas, ambas são DLC, mas entre as duas eu prefiro a lâmina da Monster Clipper. Eu achei a lâmina melhor e mais fácil de trabalhar. A lâmina da Monster Clipper é uma lâmina fina também, mas não tão fina quanto a lâmina da Babyliss. A lâmina da Babyliss ela é bem fina e por ela ter essa parte aqui, ó, o projeto da lâmina taper, eu enfrentei um pouco mais de dificuldade na hora de trabalhar. Em dias muito quentes eu notei que ela entra no poro do cabelo do cliente, por ser uma lâmina bem fininha, mas é uma lâmina que corta muito bem. As duas lâminas com zero bem regulado, zero gap, eu notei que a lâmina da Babyliss ela tira um pouco mais do que a lâmina da Monster Clipper. Eu não tenho necessidade de usar uma máquina de acabamento depois que eu uso a Babyliss. Eu já posso vir com a shaver fazendo meu skin fade. Já com a Monster Clipper, dependendo do cabelo, eu tenho necessidade de passar uma máquina de acabamento depois. Mas como eu tenho o costume de trabalhar bem rápido, eu prefiro a lâmina da Monster Clipper por não correr risco de entrar no poro do cliente e não machucar. Como eu trabalho de uma maneira bem rápida, com essa máquina aqui e essa lâmina, eu corro mais risco de machucar o cliente. Mas uma das coisas que eu vou fazer é a substituição dessa lâmina depois. Então, ponto positivo em relação à lâmina para Monster Clipper. Ambas as máquinas possuem uma alavanca catracada de 5 estágios e ambas as alavancas são muito confortáveis. Eu gosto muito da alavanca da Monster Clipper, ela é bem confortável, bem macia, mas a alavanca da Babyliss, na minha opinião, ela tá mais confortável, ela tá mais gostosa de trabalhar e mais macia. Acredito que por ela ser uma máquina pequena, é muito fácil e muito prático de estar trabalhando com ela. A alavanca dela é sensacional, mas a alavanca dessa daqui não é ruim. Então a gente pode deixar um empate técnico ou um ponto para Babyliss, porque eu prefiro a Babyliss. Então a gente pode deixar um empate técnico em relação às alavancas, mas eu ainda prefiro a alavanca da Babyliss, eu acho um pouco mais confortável, então ponto para Babyliss. Autonomia de bateria. Na Monster Clipper a gente tem uma bateria que promete autonomia de 180 minutos, ou seja, isso vai dar 3 horas de trabalho e essa máquina acompanha a base de carregamento. Então isso é sensacional, você sempre vai trabalhar com a máquina 100% carregada. Já na Babyliss ela possui uma bateria de 3.300 mAh, é uma bateria muito grande, mas ela promete uma autonomia de um pouco mais de 2 horas, dá umas 2 horas e 10, 2 horas e 20, mas não chega a 2 horas e meia, raro caso quando chega a 2 horas e meia. Então a autonomia de bateria, ponto para Monster Clipper. Ergonomia é uma coisa muito interessante e muito bacana. Eu sempre disse que eu adoro a ergonomia da Monster Clipper. Todo mundo fala, ela é uma máquina muito grande. Ela não é uma máquina grande. Eu já fiz o comparativo dela com o Wall Legend e mostrei para vocês que ela tem o mesmo tamanho da Wall Legend. Ela é extremamente confortável para você segurar, porque você permanece com o seu braço reto na hora de trabalhar e fazer o seu fade. Você vai colocar a máquina aqui, ó, trabalhar, seu braço está sempre reto. Então é uma ergonomia fantástica, mas muita gente enfrenta dificuldade com a ergonomia dessa máquina quando vai trabalhar com ela pela primeira vez, isso é normal. Já a ergonomia da Babyliss é uma ergonomia fantástica também, uma ergonomia muito boa. Essa parte de colocar o dedão aqui, ó, ficou sensacional, ficou muito melhor do que a gente tinha na Magic Clip, mas muito melhor mesmo. E eu noto que ela tem o corpo aqui, ó, a parte de baixo menor, ela é pequena, então ela é muito prática de trabalhar e com ela também o seu braço fica mais reto do que quando você segura uma wall, por exemplo. A máquina não vai ficar 100% retinha,
retinha, mas você consegue permanecer o seu braço reto até pela posição da lâmina. Então a ergonomia dela também é muito boa e muito bacana de trabalhar. Mas o ponto de ergonomia, na minha opinião, sem sombra de dúvida, vai para Monster Clipper. Chave de liga e desliga. Na Monster Clipper a gente tem uma chave no meio posicionada embaixo. É bem prática de ligar e desligar a máquina. É muito simples e muito bacana. Como eu disse em outros vídeos, eu acho muito legal, porque quem é canhoto não vai enfrentar dificuldade em estar ligando a máquina. Então eu acho muito legal o botão de liga e desliga da Monster Clipper. Já na Babyliss a gente tem uma chave do lado esquerdo, um pouco diferente das chaves tradicionais. Ela é de empurrar para cima e para baixo. E ela, para quem é canhoto, com certeza vai enfrentar certa dificuldade. Por exemplo, você está trabalhando aqui, ó, para você ligar, você tem que fazer isso daqui. Então é muito mais complicado você estar ligando e desligando a máquina ao mesmo tempo. Eu acho que um botão no meio seria algo interessante. Então eu prefiro também o botão de liga e desliga da Monster Clipper. Os componentes que acompanham cada máquina. A Monster Clipper, ela acompanha a base de carregamento, como eu tinha dito, e os pentes guias dela são magnéticos. São pentes muito bons, tem o imã e tudo mais, mas particularmente eu prefiro os pentes da Babyliss. Eu acho que na hora de trabalhar os pentes da Babyliss eles se sobressaem, são melhores. Um ponto negativo em relação ao pente para as duas máquinas está em relação ao pente meio. Ambas as máquinas têm o pente meio um pouco mais largo, ele é um pouco maior na frente e eu acabo utilizando o pente meio da Wall por ser mais fino e na hora de fazer o degradê eu faço ele com a ponta da máquina com meio para marcar. Então como ele é menorzinho, o pente meio da Wall nesse quesito é melhor. Mas ambas as máquinas acompanham componentes sensacionais. Mas na Monster Clipper vem mais componentes, vem mais tampa para você poder substituir a máquina, trocar a cor, vem alavanca diferente. Então no quesito componentes, também o ponto vai para Monster Clipper. No quesito peso, a Monster Clipper é uma máquina mais leve do que a Babyliss Low Pro. A Babyliss Low Pro é um pouco mais pesada, tem 336 gramas se eu não me engano. Eu vou deixar na sequência do vídeo a pesagem das duas máquinas, mas a Monster Clipper é uma máquina mais leve. Com a bateria acabando, hein? E agora eu acho que é a parte mais importante da nossa comparação, que é em relação aos motores, porque até o momento, aparentemente, a Monster Clipper tá dando uma surra na Babyliss, né? Você vai me dizer, Bruno, a Monster Clipper é melhor? Não sei. Vamos dizer que, na minha opinião, a Monster Clipper é a melhor máquina de motor magnético e a Babyliss é a melhor máquina de motor rotativo, motor sem escova, que continua sendo rotativo, que eu já utilizei. Eu tô apaixonado nessa Babyliss, ela é uma máquina muito boa. Mas vamos falar dos motores delas agora e da diferença de cada uma delas. A Monster Clipper possui um motor de 10.000 RPM que entrega na lâmina aproximadamente 9.000. Dá 8.990, 8.980, então ela entrega 1.000 RPM a menos na lâmina. Já a Babyliss, ela promete um motor de 6.800 sem escova e ela entregou 6.780 na lâmina, ou seja, apenas 20 RPM a menos. E uma coisa muito importante é que, na minha opinião, depois de 6.800, 7.000 RPM para cima, você já não nota mais diferença. Já é surreal você ter uma máquina com, vou comprar uma máquina com 15.000 RPM, 20.000, 30.000, é exagero. Acima de 6.800, 7.000 RPM você já não nota diferença. Abaixo disso você vai notar sim, principalmente se for um motor rotativo antigo, tradicional, que vai perdendo a potência conforme a bateria vai se esgotando. Já o motor sem escova, ele não perde potência. Como vocês podem ver, a máquina, ela tá com duração de bateria se esgotando, ela tá piscando. Só porque eu falei, ela não piscou. O motor sem escova, ele não perde potência, mesmo a bateria estando em 1% ou estando 100%, ela vai manter a mesma rotação ali. Então isso é muito bacana, porque você vai trabalhar com a máquina da mesma maneira do começo ao fim. Isso a gente já não encontra nas máquinas de motor rotativo tradicional. Infelizmente, elas vão perdendo potência. Algumas não perdem potência. Só que o que acontece? Para elas não perder potência, é utilizada uma placa. E essa placa, ela limita a rotação do motor. Então ele não entrega a rotação máxima com a bateria cheia, mas ele também não
não vai perder potência quando ela baixar. Isso fez sentido para você? Ficou um pouco confuso, né? Por exemplo, as máquinas de motor rotativo tradicionais que não perdem potência, elas têm uma placa diferenciada, mas essa placa, ela não deixa o motor trabalhar na sua voltagem máxima, ela controla a potência que o motor vai trabalhar. Tanto que se você pegar uma máquina que trabalha na potência contínua de motor rotativo tradicional do começo ao fim e você fazer uma ligação direta sem a placa, ela entrega mais RPM do que ela entregaria conectada na placa. Então eles dão uma segurada na potência máxima e iguala na potência final. É mais ou menos isso, acho que agora deu para entender. Então, voltando aqui a falar em relação às máquinas, a gente tem aqui o novo motor sem escova, potência do começo ao fim, e o motor magnético, que já é um motor que está no mercado há algum tempo, mas também é um motor novo. É um motor muito bacana, ele entrega 9.000 na lâmina e tudo mais. Porém, na hora de cortar cabelo, eu acho muito boa a máquina de motor rotativo para você cortar um cabelo curto. Por exemplo, máquina 2, fazer o degradê, o skin fade, é excelente, ela corta muito rápido, a lâmina trabalha muito rápido, mas ela tem muita dificuldade na hora de cortar um cabelo muito volumoso. Por exemplo, se eu for pegar o meu cabelo do jeito que tá aqui e eu for passar um pente número 2 ou número 3 que seja, ela vai enroscar, ela não vai cortar todo o cabelo, ela vai segurar a lâmina. Já na Babyliss com motor rotativo sem escova, ela não enrosca. No vídeo de review dela eu fiz o teste com cabelo bem longo, coloquei o pente 2 e cortei todo o cabelo sem dificuldade nenhuma. Essa lâmina ela não travou na minha mão até o momento e continua mantendo a mesma potência. Então assim, são motores que entregam coisas diferentes. Essa daqui é muito boa para você raspar um cabelo volumoso. O problema que a gente tinha nas Babyliss antigas foi resolvido com esse motor, e ela também vai ser muito boa para fazer o corte ali do zero, corte 1, corte 2, ela vai limpar muito bem. Então acaba que, na minha opinião, se fosse para escolher entre um dos motores, eu pegaria hoje um motor sem escova, mas o motor magnético, ele é excelente. Mas eu vou mostrar para vocês na câmera, bem de perto, como que o motor magnético eu consigo segurar e parar a lâmina inferior. Na máquina de motor sem escova eu não consigo fazer isso. Se eu segurar um pouco, eu machuco a minha mão. Na de motor magnético não. Considerações finais. Ambas as máquinas são excelentes. A minha recomendação é que você tenha uma de cada na sua bancada. Uma máquina de motor magnético e uma máquina de motor sem escova. Não aconselho você ter uma máquina de motor rotativo tradicional, já que a gente tem esse novo projeto hoje com motor sem escova que vale muito mais a pena, é muito mais potente. E daí eu sei que muita gente vai me perguntar, falar, Bruno, eu quero comprar uma das duas só, eu só posso comprar uma. Qual você recomenda? Cara, qualquer uma das duas que você comprar, você vai estar muito bem servido de máquina. As duas são excelentes, as duas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. É até uma comparação realmente um pouco injusta, porque são linhas diferentes, são motores, são máquinas, são projetos diferentes pra gente estar comparando. Mas eu, se fosse comprar uma só, hoje eu compraria a Babyliss, porque na minha opinião ela é uma máquina mais completa. Falta sim uma base de carregamento, a bateria poderia durar um pouco mais, mas a gente tá falando de uma bateria de 3.300 mAh. Não daria pra colocar uma bateria muito maior do que isso, a não ser que colocasse duas baterias, mas daí eu acho que ficaria fora de questão. O que faltou, na minha opinião, na Babyliss seria uma base de carregamento. Mas o que eu quero dizer quando eu falo que ela é uma máquina mais completa, ela é uma máquina melhor para você cortar um cabelo volumoso, para raspar todo o cabelo. Ela é excelente para você fazer o fade, como eu disse, o zero dela limpa muito bem. Então assim, se você for ter uma máquina só, a Babyliss vai te atender perfeitamente. Não que a Monster Clipper não vai, ela vai também, só que ela pode enroscar no cabelo mais volumoso, no cabelo mais comprido. E assim, como eu trabalho de uma maneira mais rápida, eu não gosto de perder tempo. Por exemplo, tô passando a máquina, ela deu uma enroscada, aí você tem que voltar um pouquinho e passar de novo. Então isso, você acaba que perde um pouco de tempo, e na minha opinião, isso não é legal pro meu jeito de trabalhar. Já na Babyliss eu não tenho essa dificuldade, eu passo, raspei tudo e acabou. E ambas as máquinas, na hora que a gente tá passando a máquina para limpar o cabelo, por exemplo, vou passar um pente 2 do lado, a gente passa uma vez só e ela limpa todo o cabelo, coisa que não aconteceu na Wall Legend. Na Legend eu tive que passar umas 2, 3 vezes em determinados lugares, que sempre fica um fiapinho de cabelo para trás. Na Monster Clipper isso não aconteceu, e na Babyliss isso também não aconteceu. Eu vou deixar um pequeno trecho na prática das duas máquinas trabalhando para vocês verem. How long has this been here for? 2 years, a little bit more maybe. So it's permanently here, doesn't move. No, we don't move, just stay here. Yeah. It's good working here. Yeah. Feels better already.
Nessa parte, pessoal, se vocês observarem, a Monster Clipper, ela deixou um fio de cabelo pra trás, ó. Ela não limpou todo o cabelo. Easier to handle, eh? Yeah. Sounds good to me. Okay. I don't know if I'm lucky or not. Yeah. My school have got them in. I'm not sure if I'd get it or not. It's definitely a look to have. Maybe something you might need a few drinks to have if you want to get it. Look at the side. Esse cliente, ele trabalha na construção, como vocês podem ver, o cabelo dele estava cheio de poeira, e a Monster Clipper, ela não conseguiu cortar o cabelo. A hora que chegou em cima, ela enroscou. Já a Babyliss, como vocês podem ver, ela cortou suave, ela cortou tranquilamente. Então é isso aí, pessoal, tá aí o nosso vídeo de comparativo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mandem aí nos comentários, eu vou ficar feliz em responder todo mundo. E pra você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, não esqueça de deixar um like, um comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal e me motiva demais. Eu tenho acompanhado a análise do YouTube e eu verifiquei que mais de 70% das pessoas que assistem os vídeos regularmente não são inscritos do canal. Pô, cara, faz isso não, mano. Se inscreve, velho. Fortalece aí o canal. Porque um simples clique que você dá no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificação, dá um like, isso me anima e me motiva cada vez mais a estar trazendo conteúdos para vocês. E eu fico muito feliz e é muito gratificante quando eu recebo uma mensagem no Instagram ou no próprio YouTube, alguém falando: Bruno, muito obrigado, comprei a máquina, você me ajudou, você solucionou um problema em relação à lâmina, me deu uma dica, uma sugestão. Isso é muito gratificante e o meu intuito é estar sempre ajudando. Então sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, cara, não tenha vergonha, manda lá nos comentários. Eu sempre troco ideia com todo mundo lá no Instagram, às vezes eu demoro para responder um pouco por conta do fuso horário, mas assim que possível eu respondo todo mundo, beleza? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.